Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas, esses últimos dias nós estamos acompanhando com relação àquela operação Pegadores, né? Que é a quinta fase da operação Sermão dos Peixes. E se ouve muito falar, através da imprensa escrita, falada e televisada, e eu tive, olhando através de um blog, uma matéria do Procurador-Geral do Estado, onde ele diz textualmente que a existência das unidades hospitalares custeadas exclusivamente pelo Estado atesta que os recursos do Fundo Nacional de Saúde não se misturam. Ora, se esses recursos do Estado, onde está sendo essa apuração, que nós não somos contra, vamos buscar a apuração e responsabilizar os responsáveis. Agora, se o recurso é do Estado, eu não vejo como a Justiça Federal e a Polícia Federal apurar. Eu sempre falo aqui a nossa insegurança jurídica no país. A Lei 5.010/66, ali define a competência da Justiça Federal. E da Polícia Federal, tem ali no artigo 144, que diz bem, serviço e interesse da União. Então, a gente vê se é bem, se é serviço ou interesse da União. Com relação à Lei 5.010/66, onde ali define ali a competência da Justiça Federal, é o artigo 10, com 10 incisos. O 5º diz assim: os crimes políticos são sujeitos à jurisdição da Justiça Federal. Os crimes políticos e os praticados em detrimento de bens, serviços e interesse da União ou entidades autárquicas federais, é salvada a competência da Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Ora, se esses recursos são oriundos do Poder Executivo Estadual, não há porquê a Justiça Federal e nem a Polícia Federal interferir na apuração, inclusive decretando inúmeras prisões. Pelo que se sabe, de acordo com o que se leu, é totalmente ilegal. Nós não podíamos aceitar uma ilegalidade deste tamanho em pleno século XXI. Se os recursos fossem federais, evidentemente que a Polícia Federal, dentro do artigo 144, como eu falei, e o artigo 10, inciso 5º da Lei 5.010/66, não é bem, serviço e interesse da União. Se não é um bem, não é um serviço, não é interesse, então cabe ao Estado apurar, e não a Justiça Federal. Então, fato dessa natureza é que eu venho falando aqui há tempos que hoje nós vivemos uma ditadura judiciária, onde se vê um fato desse, esse recurso do Estado, com essa quinta operação Pegadores, não for da União, é um fato que nós temos que voltar a pensar como é que está a nossa Justiça Federal do Maranhão e a Polícia Federal, porque a Polícia Federal é uma instituição onde eu ajudei a construir e sempre a gente cuidou da competência. Embora a Justiça Federal, o Ministério Público Federal também teria ou tem que ter conhecimento com relação à apuração desses fatos. Se essa apuração houve e foi irregular, houve prisões. Como é que fica? Se não é competente. Mas para isto aqui, não para isto. Eu estava vendo um fato do município de Cando Mendes. É um assunto similar. Cando Mendes, houve lá um convênio em 2011, onde o prefeito da época assumiu 2009 a 2012.
um convênio com a FUNASA. O Ministério Público Estadual abriu um procedimento administrativo investigatório, só uma conclusão, número 1/2017, só um minuto para concluir, senhor presidente. Abrindo em outubro. E o que se vê hoje, o Ministério Público instaurou esse procedimento, o que é que ele deve fazer? Já que instaurou, que é um recurso federal, encaminhava para a Justiça Federal, para o Ministério Público Federal, que é no interior, mas não ficou nisto. Representou pela prisão temporária o juiz da comarca de Carutapera e ele decretou a prisão. Decretou a prisão no final, espécie-se respectivo, mandado de prisão em 2 vias, em desfavor, na forma do artigo tal e tal, da Lei 7.960, 98, entregando uma das vias e nota de culpa, ainda a advertência de que os representados devem ser postos em liberdade após o transcurso do prazo independente da nova ordem. Ora, como se vê, manda prender algumas pessoas pelo fato, 2011, um processo que já está na Justiça há muito tempo, apenas para desmoralizar as pessoas. Então, as prisões preventivas, hoje, o próprio nome diz, preventiva. É para evitar que a pessoa envolva testemunha, alguns fatos. É uma prevenção. Está se prendendo as pessoas hoje para brincar. Um fato desse caso aqui de Carutapera é um fato inédito, que tanto a Corregedoria do Ministério, do Tribunal de Justiça, quanto do Ministério Público, tem que verificar, que é o processo número 846-217/8.10.0079. Isto é um absurdo jurídico, que não podemos acreditar que um membro do Ministério Público Estadual entre numa seara que não é dele. O juiz, a mesma coisa. Nós temos que ter cuidado com a competência, gente. Qualquer menino de direito, do curso básico, sabe a competência. Competência da Justiça Federal, bem serviço e interesse da União. Está ali previsto na Lei 5.010/66, artigo 10, inciso 5º, bem como no artigo 144 da Constituição, competência da Polícia Federal, bem serviço e interesse da União. É só isto. Agora a gente vê 2 casos desses, em pleno século XXI. E aqui o deputado Coutinho não está defendendo ninguém. Não estou defendendo Secretaria de Saúde, nem... Eu digo aqui há muito tempo que essas OPCIPs, se fizer investigação, não salvam nenhuma no Brasil. Desde que começou essas OPCIPs no Maranhão na Saúde, eu avisei. Estou aqui, nós vamos ter problemas muito tempo. E eu digo que esses 70 e poucos hospitais que foi construído no governo passado, vai ser problema para vários governos. É humanamente impossível se administrar esse número de hospital com serviço prestado. E essas OCIPs, eu pessoalmente não acredito em nenhuma delas. Todas têm problemas, do Maranhão e do Brasil todo. Agora, gente, se o dinheiro é do Estado, nós entendemos que a Justiça Federal e a Polícia Federal não tem como investigar. Isso é um caso para o Conselho Nacional de Justiça analisar, bem como esse fato de Cândido Mendes, o Ministério Público Estadual, através da Corregedoria, bem como o Tribunal de Justiça, através da sua Corregedoria, tem que apurar um fato desse que é gravíssimo. Querer prender um ex-prefeito pelo fato de 2011, e nem sequer mandou ouvir. E que a pessoa está com domicílio certo, nunca fugiu, nunca se evadiu do local, está aí para prestar declaração, só para aprender a desmoralizar. Nós não podemos usar o instituto da prisão temporária para desmoralizar as pessoas. É só isso, senhor presidente.